Então, quando se fala em ordem de vocação hereditária, pelo que nós já falamos, no que se refere à sucessão pelos herdeiros legítimos, o que ocorre é que, em primeiro lugar, estão a serem chamados a receber a herança os descendentes. Diz o artigo 1829, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Isso quer dizer o quê? Que o cônjuge viúvo, ele também está, na condição de herdeiro do falecido, juntamente com os descendentes. Por exemplo, o falecido deixou filhos e deixou esposa. Em princípio, quem são os herdeiros a serem chamados? Os descendentes, esses filhos, e assim também esse cônjuge viúvo, essa mulher que está no estado de viuvez. Em princípio, é assim. Quero mais uma vez salientar que, por força do recurso extraordinário 878.694, o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil e, por isso mesmo, tirou a eficácia do dispositivo do Código Civil que disciplinava o direito sucessório do companheiro e determinou, por meio de uma tese, que o mesmo tratamento que se deve ao cônjuge viúvo, quer dizer, a pessoa que estava casada, também deve se dar ao companheiro, aquele que vivia em união estável com o falecido. Então, podemos, a partir disso, dizer que, por força do artigo 1829, inciso 1, serão chamados, em primeiro lugar, prioritariamente, os descendentes, filhos, netos, etc., e assim também o cônjuge viúvo ou o companheiro viúvo. Okay? Não apenas o cônjuge, como se lê na literalidade do 1829, inciso 1 do Código Civil. Então, essa, em princípio, é a regra. Ok? Partimos daí. Entretanto, o próprio Código faz uma ressalva. Não será sempre que esse cônjuge ou esse companheiro viúvo haverá de suceder, de ser chamado a receber herança juntamente com os descendentes. Estabelece esse dispositivo legal que aí o cônjuge, e aí eu vou incluir também o companheiro, não será chamado a receber herança. Preste atenção. Eu vou dizer aqui quais são as hipóteses em que o cônjuge ou o companheiro não será chamado a receber herança juntamente com os descendentes. Que tem a ver exatamente com o regime de bens do casamento ou da união estável. Diz a lei que se o regime de bens for o da comunhão universal, o cônjuge está fora. Então, de antemão, se você for consultado pelo cônjuge viúvo, ou o companheiro viúvo, diz, olha, o meu marido, o meu companheiro faleceu, ele deixou filhos, e gostaria de saber se eu tenho direito a alguma herança. Se o regime de bens do casamento ou da união estável for o da comunhão universal, ele já está fora. A herança será recebida integralmente pelos descendentes. Ok? E eu quero aqui fazer uma outra ressalva. Veja, quando eu estou falando de chamamento para receber herança, eu estou falando daquele patrimônio que pertencia exclusivamente ao cônjuge ou ao companheiro que falecido, o que morreu. Eu não estou falando da meação que o cônjuge ou o companheiro eventualmente já tenha, que já possua. Tá? Para que depois não se diga, mas aí o cônjuge vai ficar sem nada. Ele tem a meação dele, a depender do regime de bens do casamento. Tá certo?
Eu estou falando da meação da pessoa que faleceu. Vou exemplificar isso. Vamos imaginar que o casamento esteja regido pelo regime da comunhão universal. E esse casal tem um patrimônio de R$1 milhão, ok? Patrimônio conjunto do casal. De modo que a metade desse patrimônio pertence à mulher, a outra metade pertence ao homem. O homem morreu. O que foi que se transformou em herança? Só a parte do homem que faleceu, só os 500 mil dele. A esposa continuará com sua ameação, né? Aquela parte do patrimônio que sempre lhe pertenceu. Tá? Então, quando eu digo que ela não vai receber herança, é sobre os 500 mil deixados pelo cônjuge falecido. É neste sentido. Ok? Outro regime de bens que a lei diz que o cônjuge ou o companheiro também nada receberá, não será chamado a receber herança, é quando se tratar do regime de bens da separação obrigatória. Veja, existem a separação total de bens, podemos dizer que existem duas modalidades. Uma é a convencional, é aquela em que o casal usa bens de livre e espontânea vontade, por vontade própria, porque querem assim, escolheram assim, definem que ao casar, tá? ou ao estabelecer a união estável, eles querem que haja uma separação total de bens. O que é meu, o que é seu é seu. Não haverá uma comunicação de patrimônio. Então, em princípio, seria isso. Tá? Só que existe também a separação total de bens que não resulta da vontade das pessoas, não resulta da vontade das partes, não resulta da vontade dos nubentes. Ela resulta exatamente da imposição da lei. É a lei que obriga, não há escolha por parte dos nubentes. E o 1829, inciso 1, está a tratar exatamente dessa situação. É aquela hipótese em que o casamento, a união estável, está regida pelo regime da separação obrigatória por força de lei. O exemplo mais clássico que se dá, por exemplo, é quando um dos nubentes já é maior de 70 anos. Então, é um exemplo clássico que se dá só para você compreender. Houve um casamento entre duas pessoas, só que uma delas já era maior de 70 anos. Por força da lei, o regime de bens será obrigatoriamente da separação obrigatória. De modo que, assim, se o regime que vigora no casamento ou na união estável for da separação total de bens obrigatório, esse cônjuge, esse companheiro, também nada receberá de herança juntamente com os descendentes. E, por fim, tratando ele dessa questão de regime de bens, estabelece a lei que se o regime de bens do casamento ou da união estável for o chamado regime legal, ou seja, o da comunhão parcial de bens, que é exatamente aquele patrimônio que cada nubente já possuía antes do casamento ou antes de constituir a união estável. Ali é patrimônio particular de cada um, não se comunica. E vão se comunicar tão somente aquele patrimônio, aqueles bens que forem adquiridos onerosamente na constância do casamento ou da união estável, é dali para frente. Quando o casamento ou a união estável estiver sob este regime, comunhão parcial de bens, aí a lei faz um corte, dizendo o seguinte: o cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, só terá direito a receber herança junto com os descendentes em relação aos bens particulares. Aquele patrimônio que o cônjuge falecido, que o companheiro falecido já possuía antes de casar, antes de constituir a união estável. Desse patrimônio chamado particular, o cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, receberá a herança. Mas, daquela meação
daquela parte que cabia ao cônjuge ou companheiro falecido, né? Portanto, estou falando agora dos bens adquiridos na constância do casamento, né? Que era patrimônio comum do casal. Dessa meação, o cônjuge não tem direito a nada. Dessa meação da pessoa que morreu, os descendentes receberão a herança sozinhos, somente para eles. Ou seja, quando se tratar da comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente só receberá herança junto com os descendentes, junto com filhos, ou junto com netos, etc., em relação aos bens particulares, quais sejam aqueles que o cônjuge falecido já os possuía antes de casar, antes de constituir a união estável. Ok?